Então, continuando com os nossos domingos de Harikata, manhã de Harikata. Vamos começar hoje, como expliquei antes, domingo passado, vamos ler o livro de Krishna todinho na manhã de Harikata. E hoje estamos depois da introdução, graças, começando o advento do Senhor Krishna. Krishna não é outro senão o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu não é outro senão o próprio Krishna. Estamos prestes a comemorar o aparecimento do Senhor Chaitanya, que por incrível que pareça, na leitura da madrugada no Chaitanya Bhagavata, estamos vendo justamente o aparecimento do Senhor Chaitanya. Agora vamos ler o aparecimento do Senhor Chaitanya Shama Sundar, negro. Então, como é o Srimad Bhagavatam, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Como Srila Prabhupada fala, nesse mundo não tem acaso, tem causa. Então, Krishna é a causa de todas as causas. Esse é o controle dele, não é coincidência. Começando então o nosso manhã de Harikata, o advento do Senhor Krishna. Uma vez, o mundo se viu sobrecarregado com a força defensiva desnecessária de diferentes reis que na realidade eram demônios, mas se faziam passar pela ordem real. É sempre assim, né? Nesse tempo, o mundo inteiro ficou em desordem e a divindade predominante desta terra, conhecida como Bhumi, foi ter com o Senhor Brahma para falar-lhe de suas calamidades causadas pelos reis demoníacos. Bhumi assumiu a forma de uma vaca e com lágrimas nos olhos apresentou-se perante o Senhor Brahma. Ela estava desolada e chorava, simplesmente para invocar a compaixão do Senhor. Ela relatou a situação calamitosa da terra, e depois de ouvir isto, o Senhor Brahma se afligiu muito e partiu imediatamente para o oceano de leite, onde reside o Senhor Vishnu. Todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Shiva acompanharam o Senhor Brahma e Bhumi também o acompanhou. Ao chegar na praia do oceano de leite, o Senhor Brahma começou a apaziguar o Senhor Vishnu, o qual anteriormente salvara o planeta Terra assumindo a forma transcendental de um javali. Nos mantras védicos há um tipo de oração particular chamada Purusha Shukta. Geralmente, os semideuses oferecem suas reverências a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, cantando o Purusha Shukta. Compreende-se aqui que a divindade predominante de cada planeta pode ver o Senhor Supremo deste universo. Brahma, sempre que há alguma perturbação em seu planeta. E Brahma pode se aproximar do Supremo Senhor Vishnu, não por vê-lo diretamente, mas sim por colocar-se na praia do oceano de leite. Existe um planeta dentro desse universo chamado Shvetadvipa, e neste planeta há um oceano de leite. Compreende-se, a partir de diversas literaturas védicas,
que assim como existe um oceano de água salgada neste planeta, existem diversos tipos de oceanos em outros planetas. Em alguma parte, há um oceano de leite. Em alguma parte, há um oceano de óleo. E em alguma parte, um oceano de álcool. E muitos outros tipos de oceanos. O Purusha Sukta é a oração padrão que os semideuses recitam para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Kshirodakashayi Vishnu. Por que está deitado no oceano de leite? Ele é chamado de Kshirodakashayi Vishnu. Ele é a suprema personalidade de Deus, através de quem aparecem todas as encarnações dentro deste universo. Interessante a gente lembrar, entender, né, que Advaita Acharya na Lila com o Sr. Chaitanya, ele é a encarnação de Mahavishnu, Nara. E tem vários passatempos onde o Sr. Chaitanya fica falando Nara, Nara, eu estava tranquilamente deitado no oceano de leite, você foi lá me chamar para eu vir, agora eu estou aqui, Nara. Confirmado, né? Depois que todos os semideuses ofereceram a oração Purusha Sukta à Suprema Personalidade de Deus, então, o Mahavishnu, ele depois de Garbhodakashayi Vishnu, ele é o Kshirodakashayi Vishnu, que é quem está deitado no oceano de leite. Por isso, o Sr. Chaitanya falou. Então, depois que todos os semideuses ofereceram a oração Purusha Sukta à Suprema Personalidade de Deus, aparentemente não ouviram resposta. Então o Senhor Brahma pessoalmente sentou-se em meditação e o Senhor Vishnu transmitiu uma mensagem a Brahma. Em seguida, Brahma difundiu a mensagem para os semideuses. Este é o sistema para se receber o conhecimento védico. Em primeiro lugar, Brahma recebe o conhecimento védico da parte da Suprema Personalidade de Deus, por intermédio do coração. Como se afirma no começo do Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Virda, o conhecimento transcendental dos Vedas, foi transmitido ao Senhor Brahma através do coração. Já toca a sílaba Om na flauta, ela entra no coração de Brahma na forma do mantra Gayatri. Incrível, né? E assim, né? O mestre espiritual informa a gente. E aí talvez a gente fique pensando, pô, como que ele sabe? Ele sabe porque Krishna informa ele no coração e ele está informando a gente. Isso é a sucessão discipular. É assim que funciona. Da mesma forma, aqui neste caso, só Brahma pôde compreender a mensagem que o Senhor Vishnu transmitiu e ele difundiu para os semideuses, para que estes atuassem de imediato. A mensagem era: a Suprema Personalidade de Deus aparecerá muito em breve na Terra, juntamente com suas poderosas potências supremas. E enquanto ele permanecer no planeta Terra para executar sua missão de aniquilar os demônios e estabelecer os devotos, os semideuses também devem permanecer ali para ajudá-lo. Todos eles devem nascer imediatamente na família da dinastia Yadu, onde o Senhor também aparecerá na ocasião oportuna. Muito claro, né? Muito claro. A própria Suprema Personalidade de Deus, Krishna, apareceu pessoalmente como filho de Vasudeva. Antes dele aparecer, todos os semideuses, acompanhados de suas esposas, apareceram em diferentes famílias piedosas no mundo, tão somente para ajudar o Senhor a executar sua missão. A palavra exata usada aqui é tapriyartam, que significa que os semideuses apareceriam na Terra
para satisfazer o Senhor. Em outras palavras, qualquer entidade viva que viva unicamente para satisfazer o Senhor é um semideus. Os semideuses foram além disso, informados de que Ananta, a porção plenária do Senhor Krishna, que sustenta os planetas universais, estendendo seus milhões de capelos, também apareceria na Terra antes do aparecimento do Senhor Krishna. Também foram informados de que a potência externa de Vishnu, Maya, da qual todas as almas condicionadas estão enamoradas, também apareceria tão somente para cumprir o objetivo do Senhor Supremo. Após instruir e tranquilizar com palavras doces todos os semideuses, bem como Bhumi, o Senhor Brahma, o pai de todos os Prajapatis, os progenitores da humanidade, da população universal, partiu para sua própria morada, o mais elevado planeta material chamado Brahmaloka. O líder da dinastia Yadu, rei Shurasena, governava o país conhecido como Mathura, o distrito de Mathura, bem como o distrito conhecido como Shurasena. Por causa do governo do rei Shurasena, Mathura tornou-se a capital de todos os reis dos Yadus. Também se fez de Mathura a capital dos reis da dinastia Yadu, porque os Yadus eram uma família muito piedosa e sabiam que Mathura é o lugar onde o Senhor Shri Krishna vive eternamente, da mesma forma que o Senhor também vive eternamente em Dwaraka. Uma vez Vasudeva, o filho de Shurasena, logo após seu matrimônio com Devaki, estava indo para casa em sua quadriga com a esposa recém-casada. O pai de Devaki, conhecido como Devaka, contribuíra com um dote suficiente porque tinha muita afeição por sua filha. Ele contribuíra com centenas de quadrigas completamente decoradas com equipamento dourado. Nesse momento, Kansa, o filho de Ugrasena, querendo comprazer seu irmão, sua irmã Devaki, tomara voluntariamente das rédeas dos cavalos da quadriga de Vasudeva e a conduzia. Segundo o costume da civilização védica, quando uma moça se casa, o irmão leva a irmã e o cunhado à casa deles. Porque talvez a moça recém-casada sinta muita separação da família de seu pai, o irmão a acompanha até que ela chegue à casa de seu sogro. Ao todo, Devaka contribuiu com o seguinte dote: 400 elefantes completamente decorados com guirlandas douradas, 15.000 cavalos decorados e 1.800 quadrigas. Ele também providenciou para que 200 belas moças acompanhassem sua filha. O sistema de casamento Kshatriya, ainda corrente na Índia, dita que quando um Kshatriya se casa, algumas dúzias de jovens amigas da noiva, além da noiva, vão à casa do rei. As acompanhantes da rainha são chamadas de criadas, mas na realidade elas atuam como amigas da rainha. Esta prática prevalece desde tempos imemoriais, que remontam pelo menos à época anterior ao advento do Senhor Krishna, há 5.000 anos atrás. Assim, Vasudeva trouxe para casa outras 200 belas moças, juntamente com sua esposa. Enquanto a noiva e o noivo passavam na quadriga, diferentes tipos de instrumentos musicais tocavam para indicar o momento auspicioso. Havia búzios, bugles, tambores
e atabaques, que juntos vibravam um belo concerto. O cortejo passava muito festivamente, e Kansa conduzia a quadriga, quando repentinamente um som miraculoso vibrou do céu e anunciou especialmente para Krishna. Para Kansa. Kansa, você é um grande tolo. Você está conduzindo a quadriga de sua irmã e seu cunhado, mas não sabe que o 8º filho de sua irmã vai matá-lo. Que coisa, né? É incrível isso, né? Como o humor... o momento era tão festivo, tá? Tudo tão legal, de repente, ó, que coisa tenebrosa. Aí alguém pode pensar, poxa, mas Krishna vai matar o tio dele, né? Ele está vindo para matar o tio dele. Mas Krishna matou. Na verdade, Krishna matou, porque quando ele vem para executar suas atividades transcendentais, aqui já ouvimos, ele terminou seus passatempos em Dwaraka, mas ele passou o tempo todo, apareceu ali em Mathura e tinha suas atividades ali toda em Mathura. E ele aniquilou quando ele estava saindo, porque quando ele sai, ele leva todo mundo que fica com ele em Mathura, em Dwaraka. Ele queria que todos os seus companheiros voltassem, cada um para os seus respectivos postos, os semideuses, os plantas celestiais, e seus associados íntimos, sua família, para o mundo espiritual. Então ele fez um arranjo para que isso acontecesse, para que existisse uma guerra fratricida, uma guerra que exterminasse a própria família. E quem foi a causa dessa desgraça toda? O próprio filho de Krishna, Samba. Samba. Os próprios, os mais chegados ali, não foi? Sim. Os mais íntimos foram fazer uma brincadeira com os brahmanas que não se faz, desrespeitosa. Fingiram que Samba estava grávida. Samba vestido de mulher e tal. Os brahmanas olharam e falaram, que brincadeira estúpida que isso. E amaldiçoou Samba, que estava fazendo uma brincadeira de mau gosto junto com toda a família de Krishna ali. E essa foi a causa de a dinastia toda ser exterminada ali. E aí alguém pode pensar, poxa, família de Krishna, a família de Krishna, mas Krishna é sempre exemplar, ele está dando exemplo aí, que se alguém realmente quer ser de sua família, tenha um comportamento adequado, porque senão não é. Assim como o seu tio, era o seu tio, mas estava com comportamento demoníaco, ia ser morto e por ele mesmo. É incrível, né? Como tudo é muito profundo. Mas tem tantas outras explicações dadas pelos acharyas por que as coisas acontecem assim, porque Krishna também não queria que depois, futuramente, alguém dissesse, um degradado dissesse, eu sou sangue puro da família de Krishna mesmo, tal, porque não estava sendo um representante autêntico da família. Então, tem tudo isso. Mas foi uma parte aí, então, mas é incrível tudo isso, né? Como as coisas acontecem assim nos passatempos de Krishna, de maneira desconcertante e sempre perfeita. Kansa era filho de Ugrasena, o qual pertencia à dinastia Bhoga. Disse que Kansa foi o mais demoníaco de todos os reis da dinastia Bhoga. Imediatamente após ouvir a profecia do céu, ele agarrou o cabelo de Devaki e estava a ponto de matá-la com sua espada. Vasudeva ficou admirado com o comportamento de Kansa.
E para apaziguar o cunhado, desavergonhado e cruel, começou a falar da seguinte maneira, com grande moderação e evidência. Ele disse: meu querido cunhado, Kansa, você é o rei mais famoso da dinastia Bhodja. E as pessoas sabem que você é o maior dos guerreiros e um rei valente. Como é possível que você esteja tão enfurecido que está preparado para matar uma mulher que é sua própria irmã no momento auspicioso do casamento dela? Vasudeva tocou no sentimentalismo dele, mas deu uma corrigida. Por que teria você tanto medo da morte? A morte já nasce junto com você. Precisamente, a partir do dia que você nasceu, você começou a morrer. E não é assim? Suponha que você tem 25 anos de idade. Isso significa que você já morreu 25 anos. Você está morrendo a cada momento, a cada segundo. Por que então teria você tanto medo da morte? A morte final é inevitável. Você poderá morrer hoje ou daqui a 100 anos. Não se pode evitar a morte. Por que teria você tanto medo? Na realidade, a morte significa a aniquilação do corpo presente. Assim que este corpo para de funcionar e se mistura aos 5 elementos da natureza material, a entidade viva dentro do corpo aceita um outro corpo de acordo com suas ações e reações atuais. É justamente como quando um homem caminha na rua. Ele adianta um pé e quando está certo de que seu pé está situado em chão seguro, levanta o outro pé. Dessa maneira, um após o outro, os corpos mudam e a alma transmigra. Veja como as lagartas passam com muito cuidado de um galho para o outro. Similarmente, a entidade viva muda de corpo logo que as autoridades superiores decidem qual será seu próximo corpo. Enquanto uma entidade viva está condicionada dentro deste mundo material, ela tem que aceitar um corpo material depois do outro. As leis da natureza lhe oferecem seu próximo corpo particular, de acordo com as ações e reações desta vida. Este corpo é exatamente como um dos corpos que sempre vemos em sonhos. Quando sonhamos durante o sono, criamos muitos corpos de acordo com a criação mental. Temos experiência do que é o ouro, como também temos experiência do que é uma montanha, de modo que, num sonho, poderemos ver uma montanha de ouro, uma montanha dourada, pela combinação das duas ideias. Por vezes, nos sonhos, experimentamos que temos um corpo que voa no céu. Nesse momento, nos esquecemos completamente de nosso presente corpo. Similarmente, estes corpos mudam. Quando você obtém um corpo, você se esquece do corpo passado. Durante um sonho, podemos entrar em contato com muitos novos tipos de corpos, mas quando despertamos, nos esquecemos de todos eles. E na realidade, esses corpos materiais são criações de nossas atividades mentais. Porém, no momento atual, não rememoramos nossos corpos anteriores. E é um sonho dessa vida mesmo. Se esquece mesmo. Foi só um sonho. A natureza da mente é vacilante. Às vezes, ela aceita
algo e imediatamente rejeita a mesma coisa. O aceitar e o rejeitar constituem o processo da mente em contato com os 5 objetos de gratificação dos sentidos: forma, paladar, olfato, som e tato. Por isso que alguém, para se tornar um mestre espiritual, para guiar outras pessoas de caminho de volta ao lar, ela tem que controlar os ditames da mente. Porque a mente que pensa, sente e deseja. Quem não tem controle da mente está pensando, sentindo e querendo sonho, ilusão. O mestre espiritual não. Né? O mestre espiritual ele tem o poder de controlar, assim como controla o desejo de falar, controla as exigências da mente, controla também as ações da ira. Não estoura na hora que vem a ira, controla. E controla os desejos da língua, a linha reta do estômago e dos órgãos genitais. Essa pessoa é qualificada, segundo o Srila Rupa Goswami, a fazer discípulos no mundo inteiro. Por quê? Ao nível. Então, continuando. Com sua natureza especulativa, a mente entra em contato com os objetos de gratificação dos sentidos. E quando a entidade viva deseja um tipo de corpo particular, ela o obtém. Portanto, o corpo é um oferecimento das leis da natureza material. A entidade viva aceita um corpo e aparece outra vez no mundo material para gozar ou sofrer segundo a construção do corpo. A menos que tenhamos um tipo de corpo particular, não podemos gozar ou sofrer de acordo com as proclividades mentais que herdamos da vida anterior. Na realidade, o tipo de corpo particular que nos é oferecido é determinado por nossa condição mental no momento da morte. Aí alguém pode falar, mas no momento da morte. Mas é outra ilusão. Ninguém vai pensar no momento da morte aquilo que ele não pensou a vida inteira. Ninguém. Por isso, se pensamos em Krishna a vida inteira, na hora da morte vamos pensar em Krishna. Se cantamos Hare Krishna a vida inteira, na hora da morte vamos cantar Hare Krishna. Mas se não fazemos isso, se não fizermos isso, vamos lembrar: ai, a minha casa, quem vai ficar com ela? Ai, a minha esposa, será que ela vai aceitar outro marido? Ah, o meu filho, e agora? Quem é que vai cuidar dele? Ah, minha filha, será? E assim, esse é o aprisionamento decorrente do que pensamos a vida inteira, do que meditamos a vida inteira. Então, é tudo muito lógico, é tudo muito claro. Como está aí, Thakura? Paro? Dá uma lua aí. Então, vamos continuar um pouco mais. Na realidade, bom lembrar, o tipo de corpo particular que nos é oferecido é determinado por nossa condição mental no momento da morte. E aí, acabamos de falar. Krishna falou isso. Os planetas luminosos, como o Sol, a Lua ou as estrelas, refletem-se em diferentes tipos de reservatórios de água, de óleo ou de ghee. O reflexo se desloca de acordo com o movimento do reservatório. O reflexo da Lua se encontra sobre a água, e a Lua também parece se deslocar por causa da água em movimento, mas na realidade a Lua não se desloca. Similarmente, a entidade viva obtém diferentes tipos de corpos por causa da elaboração mental, embora, na verdade, não tenha nenhuma relação com tais corpos. Profundo, né? Mas por causa da ilusão, por estar encantada pela influência de Maya, a
entidade viva pensa que pertence a um tipo de corpo particular. Assim é a vida condicionada. Suponhamos que uma entidade viva está agora numa forma de corpo humano. Ela pensa que pertence à comunidade humana, ou a um país, ou a um lugar particulares. A entidade viva se identifica dessa maneira e se prepara desnecessariamente para um outro corpo que não lhe é necessário. Tais desejos e elaborações mentais são a causa de diferentes tipos de corpos. Ou diferentes tipos de corpo. A influência encobridora da natureza material é tão forte que a entidade viva se satisfaz com qualquer corpo que obtém e se identifica com esse corpo sentindo grande prazer. Por isso, rogo-lhe que não se deixe dominar pelos ditames de sua mente e de seu corpo. Então, toda essa pregação de Vasudeva para Kansa. Incrível, né? Assim, Vasudeva pediu que Kansa não tivesse inveja de sua irmã recém-casada. Não se deve ter inveja de ninguém, porque a inveja é a causa do temor, tanto neste mundo como no próximo, quando se está perante Dhyamaraja, o Senhor do castigo depois da morte. Vasudeva apelou para Kansa em favor de Devaki, afirmando que ela era a sua, de Kansa, irmã mais nova. Além disso, ele fez o apelo num momento auspicioso, na ocasião do casamento. Devemos proteger um irmão ou uma irmã mais novos como se fossem os nossos próprios filhos. A situação é especialmente tão delicada, concluiu Vasudeva, que se você matá-la, irá de encontro à sua alta reputação. Vasudeva tentou apaziguar Kansa com boas instruções, bem como por meio do discernimento filosófico. Mas Kansa não se apaziguaria porque sua associação era demoníaca. Por causa de suas associações demoníacas, ele foi sempre um demônio, muito embora tivesse nascido numa família real muito elevada. Um demônio nunca gosta de boas instruções. Ele é justamente como um ladrão determinado. Alguém pode dar-lhe instruções morais, mas isso não surtirá efeito. Similarmente, aqueles que, por natureza, são demoníacos ou ateístas, dificilmente podem assimilar alguma boa instrução, por mais autorizada que seja. Essa é a diferença entre o semideus e o demônio. Aqueles que podem aceitar boas instruções tentam viver suas vidas de acordo com elas. São chamados, de acordo com elas, são chamados de semideuses. E aqueles que são incapazes de aceitar tais instruções são chamados de demônios. Como não conseguisse apaziguar Kansa, Vasudeva perguntou-lhe como protegeria sua esposa Devaki. Diante do perigo iminente, uma pessoa inteligente deve tentar evitar a situação perigosa tanto quanto possível. Mas se apesar de esforçar-se com toda a inteligência, a pessoa não consegue evitar a situação perigosa, a culpa não é dela. Ela se esforçou. A pessoa deve se esforçar ao máximo para executar seus deveres, mas se seu esforço é insuficiente, não faz mal. Viu? Isso aqui é muito, muito incrível. É incrível porque por um momento também Kansa, até que vai falar. Porque Vasudeva vai fazer essa proposta. Eu te dou os meus filhos. Você pode matá-los quando eles forem nascendo. Mas não se preocupe com isso, então.
Aí tem um momento que cansa, fala, puxa, é mesmo, né? Acho que é muita maldade. Mas ele acaba de sair dali e se encontra com os amigos dele, os demônios. Aí os caras, cansa, cuidado com esse cara, cuidado com esse Vasudeva, ele vai te enganar. Cuidado com esse Krishna, ele vai te matar. Vamos continuar nos preparando para liquidar com esse oitavo filho da sua irmã Devaki. Olha que loucura. Associação. Bom, esse final foi muito legal, vamos continuar no próximo domingo, porque olha como é importante isso. A pessoa deve se esforçar ao máximo, viu, Hare Krishnas, viu, devotos? Deve se esforçar ao máximo para executar seus deveres. Mas se seu esforço é insuficiente, não faz mal. Não fique se culpando, continue tentando. Mas também não relaxa. Eu não preciso fazer, eu me esforcei. O esforço tem que ser o máximo. Entendido? Então, Shri Mayandi Harikata Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. Que pregação, né? Incrível, viu? Ser assim, desperta, vai acordando de novo para a realidade, vai ouvindo tudo muito tão claro, tanto da parte de Vasudeva como Prabhupada explicando, né? Você fica assim, iluminado, né?